Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 11. Já iniciamos o estudo no livro de Ruth, finalizamos Juízes, agora estamos em Ruth. Lição de número 11, assunto da lição: Ruth, capítulo 2. Ruth encontra Boaz. Então, a nossa lição vai falar a respeito do encontro de Ruth com Boaz. Se você não acompanhou as nossas lições anteriores, vou colocar o link das lições anteriores aqui na descrição desse vídeo. Mas só relembrando a lição de número 10, falamos sobre Noemi e Elimeleque, um casal de israelitas que saíram de onde eles moravam e foram para Moabe junto com os seus dois filhos. Lá, os seus dois filhos casaram, né? Tiveram duas esposas. Uma era Ruth, a outra era Orfa. E por uma ocasião ruim, o marido de Noemi, Elimeleque, e os seus dois filhos vieram a falecer, né? Não sabemos o que causou isso. Não foi no mesmo período. Primeiro Elimeleque morreu, depois os dois filhos de Noemi morreram, e então Noemi decide voltar para Belém, onde antes ela morava. E uma de suas noras, Orfa, volta para a casa dos pais, mas Ruth decide continuar com Noemi. Então elas retornam a, ao povo de Israel e Ruth, acompanhando Noemi, duas viúvas, né, passam então a morar de volta em Israel. E a lição de hoje vai falar do capítulo 2. Na lição passada falamos sobre o capítulo 1. A lição de número 2 vai desenvolver o assunto e fala sobre o encontro de Ruth com Boaz, que era um homem de propriedades, que tinha posses e era dono de um dos campos onde Ruth estava fazendo a coleta ali, né, a colheita de espigas e também de cereais. O texto áureo diz assim: O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth capítulo 2, verso de número 12. A nossa verdade prática diz assim: a providência divina toma forma na vida do crente por meio das ações humanas, e é assim que podemos ver que a graça de Deus tem um rosto humano. A nossa leitura bíblica é todo o capítulo 2 do livro de Ruth, e nós vamos ler agora. Diz assim o texto: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? O servo respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas e fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos ceifeiros, eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas de água
e beba, e que os servos, quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Rute se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou seu pai e mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez e que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Rute disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Rute: Venha para cá e coma do pão, e molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as apanhe, e não a repreendam. E assim Rute esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Rute também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Rute, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Rute ficou na companhia das servas de Boaz, para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala um encontro casual. O segundo tópico fala Boaz trata bem Rute. E o terceiro e último tópico fala sobre o relatório do dia. Nossa lição, então, se desenvolve dentro desses 3 tópicos. Antes de entrarmos na lição, você que ainda não é inscrito no canal, eu te peço, se inscreva no canal, ativa as notificações para você ser avisado toda vez que postarmos um vídeo novo. Aqui temos vídeos todos os dias, de segunda a sexta temos o oráculo do dia, e aos sábados e domingos nós temos as lições da escola bíblica. Estamos estudando 2 revistas atualmente. Uma é a revista da PEC, que é essa, que trata sobre Juízes e Rute, e a outra revista é a revista da CPAD, que fala sobre o avivamento, né? Aviva a tua obra, baseado então no avivamento histórico e contemporâneo da nossa igreja. Estamos estudando essas 2 lições, por isso é importante que você se inscreva e ativa as notificações para você ser avisado
cada vez que postarmos um vídeo novo. Você que já é inscrito, você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. É importante a sua inscrição e é importante também que você deixe o seu like nesse vídeo para fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que ele é relevante e assim possa também recomendar para outras pessoas, tá bom? Entrando na nossa lição, vamos ler um pedaço aqui da introdução e diz assim: o novo episódio da história contada no capítulo 2 de Ruth é carregado de eventos surpreendentes, que começam com a apresentação de um novo personagem, a decisão de Ruth de ir ao campo para respigar, colher espigas, a fez correr riscos, mas também lhe abriu possibilidades. Ela encontrou quem lhe favorecesse, colheu alimento, fez amizades e adquiriu status sob as asas do Deus de Israel. Ruth recebe uma porção da paga por sua lealdade a Noemi por meio de seu benfeitor Boaz. Um novo dia trará novidades. E o primeiro tópico aqui fala sobre um encontro casual, que é exatamente o que dá nome, o que dá tema à lição de hoje, né? E o primeiro ponto fala a respeito de Ruth colhe alimento na sua coleta de espigas. É baseado no verso de número 2 do capítulo 2, que diz assim: Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. O comentário diz assim: um novo dia surge para as duas viúvas. Noemi fala sobre um parente de Elimeleque, Boaz, que terá um papel importante na história. O nome dele tem um sentido de proeminente homem de bens. Noemi contempla os campos de cevada que confirmavam a notícia que ouvira ainda em Moabe, que Deus visitara seu povo dando-lhe pão. Ruth a ouvia e ponderava em qual dos campos ela poderia ser favorecida para adquirir alimento. Por ser moabita, Ruth talvez não tinha conhecimento que o pobre, a viúva e o órfão e o estrangeiro tinham direito de colher grãos nas bordas dos campos e também para recolher o que os segadores deixavam nas eiras, conforme determinava a lei de Israel, em Levítico 19, do 9 ao 10, e Deuteronômio, capítulo 24, verso 19. Então ela pediu permissão a Noemi para apanhar as espigas no campo que lhe fosse permitido, ao que Noemi consentiu, dizendo: vai, minha filha. E Ruth foi e chegou ao campo e respigava após os segadores. Então, não há muitas dúvidas sobre o que Ruth estava fazendo. A dúvida é apenas se ela sabia ou não que havia uma lei que lhe dava direito de recolher espigas após os segadores, após os ceifeiros. Então ela, direcionada ali por Deus, ela vai e chega ao campo de Boaz, E ela começa a trabalhar ali sem saber quem era o dono do campo, mas o texto bíblico fala que por uma casualidade ela chega ali àquele campo, começa a trabalhar ali e eles se encontram e se conhecem, com certeza ela se apresentava, dizia quem ela era e de onde ela tinha vindo, quem era sua sogra, e isso nos faz entender que quando Boaz pergunta a respeito dela para o encarregado dos ceifeiros, ele já sabia de todas essas informações e ele passa isso para Boaz, para o seu patrão ali. E nós vamos falar sobre isso agora no segundo ponto, um encontro por casualidade, verso de número 3 do capítulo 2. A lição é baseada no capítulo 2. Ela se foi, chegou e apanhava após os segadores por casualidade e entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Esse é o verso 3. O comentário diz assim: por casualidade entrou Boaz no campo que pertencia a Boaz. De pronto a cena mostra o controle soberano de Deus sobre as questões humanas. Deus a estava guiando para o campo certo, para
Para não restar dúvida, tem-se mais uma pista da providência divina. Boaz era do mesmo clã que Elimeleque e agora Ruth estava no campo de propriedade de Boaz. Os sentidos de compromissos de lealdade e de deveres de família agora pairam sobre o campo de cevada, mas falta acontecer o encontro dos personagens. E de repente, eis que Boaz veio de Belém, verso 4. A chegada de Boaz ao mesmo local onde Ruth estava é indício da providência divina. Então, aqui acontece o encontro. Boaz retorna de Belém e ele encontra Ruth ali trabalhando em seu campo e logo desperta interesse dele em saber quem ela era, tanto que ela era nova ali, né? Ele não ainda tinha visto ela antes, mas agora encontra e logo procura saber quem é ela. Por isso ele conversa com o encarregado, conforme a gente comentou no ponto anterior. E o terceiro ponto fala sobre essa conversa de Boaz com o seu encarregado, que é o verso de número 6. Diz assim: respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. A visita de Boaz ao seu campo foi para inspecionar o progresso da colheita, incentivar os trabalhadores, mas ao identificar a presença de uma moça, quis saber quem era e perguntou ao encarregado: quem é esta moça? O uso de quem é, ao invés de quem, expressa o desejo de Boaz de saber a identidade de Ruth, se era empregada de outro proprietário de campos vizinhos ou qual família ou clã ela pertencia. A resposta do encarregado mostra que é a moça moabita que viera com Noemi de Moabe, uma jovem senhora de uns 25 anos de idade, mais ou menos. Possivelmente, ao referir-se como uma moabita, indica os riscos que ela poderia passar por ser estrangeira e estar no campo a espigar. Como observado mais tarde por Noemi, ela mostra então que Ruth era conhecida pela sua identidade ética, pela associação com Noemi e por ter vindo com ela de Moabe, mesmo não sabendo o nome, o encarregado deu indícios de que Ruth tinha um lar. Então aqui vai mostrar o histórico de Ruth ao ser companheira e ao ser leal à sua sogra, Noemi. Tudo isso já era notório dentro da cidade, dentro do ambiente ali onde ela estava. E tudo isso foi contado a Boaz, que era o dono do campo e que estava interessado em saber quem era Ruth. E agora aqui no segundo tópico nós vamos ver Boaz trata bem Ruth, né? E o primeiro ponto fala sobre a conversa de Boaz com Ruth, verso de número 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Então Boaz falou atenciosamente com Ruth e a tratou de minha filha. A partir daquele momento, ela estava autorizada a rebuscar onde quisesse. E ele ainda deu ordens aos servos que não lhe trocassem de campo. Ruth ficaria na companhia das servas e, se fossem trabalhar em outro campo, que fosse com elas. E foi assim que sucedeu até finalizar a colheita da cevada e do trigo. Ao ser permitido respigar após as servas, Ruth colheria mais do que grãos, se o fizesse nas bordas dos campos. Além desse privilégio, Ruth poderia beber da água que era trazida para os trabalhadores daquele campo. Então Boaz aqui, ele é muito generoso e benevolente.
Ele conversa com Ruth, dá instruções a ela de como trabalhar dentro da propriedade de Boaz. Ela estaria protegida, ela não seria maltratada e acontece muitas coisas boas com ela ali dentro. Uma delas é poder recolher alimentos para a sua casa sem ser incomodada, sem ser maltratada. E tudo isso mostra a providência de Deus e a bondade de Deus sendo revelada através das obras das pessoas. O segundo ponto aqui convida Ruth para o almoço. Estamos falando do tratamento bondoso de Boaz com Ruth. O segundo ponto é o convite para o almoço. Verso de número 14. À hora de comer, Boaz lhe disse: chega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado das segadoras e ele lhe deu dos grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobrou. Boaz convidou Ruth para o almoço, para almoçar com ele e os trabalhadores, e ela aceitou. Assentou-se ao lado das segadoras e ele mesmo lhe serviu grãos tostados. Dá a entender que a quantidade de grãos foi generosa, pois ela comeu, saciou a fome e guardou a sobra. Ao lhe servir aqueles grãos, Boaz mostra mais um sinal de bondade e que Ruth encontrou um benfeitor muito generoso. Ruth igualmente mostrou sua generosidade ao guardar um pouco do seu almoço para a pessoa que lhe era especial. Ali ela sentava-se como membro de sua importante família israelita. Aliás, contrariando os costumes hebraicos antigos, ela foi servida por ele, que precisou se levantar para servi-la. Não é difícil ver a mão de Jeová como o provedor na retaguarda dos atos generosos de Boaz. Então aqui nós vemos a atitude de um homem de Deus, temente a Deus, fazendo o que Deus o destinou a fazer, fazendo a vontade de Deus, sendo generoso e sendo bondoso com pessoas estrangeiras, algo que estava dentro da palavra de Deus, que para eles era a Torá. Então nós estamos vendo que um homem que obedece e teme a Deus, ele é abençoado. E com certeza a bênção de Deus que estava sobre a vida de Boaz, ela adivinha das boas ações e da obediência a Deus que ele praticava. Com isso, Ruth, ela é abençoada. Deus retribui a ela a sua lealdade, a sua fidelidade e todo o bem que ela fez à sua sogra. O terceiro ponto aqui fala sobre as orientações de Boaz aos servos, verso de número 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis. Atento aos movimentos de Ruth, assim que ela se voltou a rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos que não a repreendessem quando ela estivesse respigando entre as espigas já cortadas e que também, ao fazerem os feixes, deixassem porções de espigas para ela recolher. Assim deixou claro para os servos que Ruth tinha permissão irrestrita para rebuscar entre os feixes. Então, mais uma expressão do cuidado de Deus com Ruth através das ações de Boaz, deixando claro aos ceifeiros que ela tinha permissão para fazer colheita ali entre as gavelas e deu ordem aos ceifeiros até que deixasse uma porção cair para que ela pudesse recolher. Aqui nós encerramos o segundo tópico da lição e nós vamos passar para o último tópico, que fala sobre o relatório do dia. Quando Noemi recebe Ruth de volta, Ruth volta do trabalho e conta a ela tudo o que aconteceu durante o seu dia. Verso de número 18. Tornou e veio à cidade e viu sua sogra, o que havia apanhado e também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou
e deu à sua sogra. No fim do dia, Ruth retornou à cidade com tudo o que colhera sobre os ombros. Sua sogra viu a quantidade de cevada que Ruth trouxe e era superior ao volume que um homem espigava em um dia de trabalho. Além da grande quantidade de cereais, trouxe um gesto afetuoso de Ruth, animou Noemi. O gesto faz lembrar o dia quando elas chegaram a Belém e quando Noemi reclamava de ter voltado pobre com as mãos vazias. Então, ao retornar àquela cidade, ao retornar do trabalho, Noemi, ela percebe a boa ação de Deus e o cuidado de Deus com a vida dela. Isso revelado no dia de trabalho de Noemi, que ela recolhe mais do que um homem poderia recolher em um dia de trabalho comum. Então isso é a ação de Deus favorecendo aquelas duas mulheres que eram viúvas, mas que agora tinham a esperança de se restabelecer em sua própria cidade. Ponto 2 vai falar sobre a conversa de Noemi e Ruth, verso de número 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Percebendo a mão de Deus, Noemi fez uma oração pedindo ao Senhor, o justo juiz, que recompensasse aquela pessoa pelos seus atos de bondade. Ruth responde que havia trabalhado na parte do campo que era de Boaz. Então, mais uma vez aqui, Noemi já percebe, já identifica que Deus está conduzindo a situação para que Boaz seja provavelmente ali o resgatador e possa ter Ruth como sua esposa. Noemi já está com certeza pensando e mentalizando como Deus está agindo na vida dela e como Deus fará com que isso aconteça. E o terceiro ponto aqui é o fim da colheita. Verso de número 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou ela com a sua sogra. A conversa entre a sogra e a sua nora se mantém animada. Ruth conta a Noemi que Boaz lhe deu até mesmo permissão para continuar respigando ali até o fim da colheita. A pronta reação de Noemi foi de concordância e reforçou que, ficando na companhia das servas de Boaz, ela estaria protegida. Tanto Noemi como Boaz demonstram intenção de proteger Ruth. Assim foi feito e Ruth permaneceu junto das servas de Boaz no campo da cevada até terminar a colheita. Então aqui mostra três coisas dentro desse último ponto, né? A atitude de Noemi a atitude de Ruth de ir trabalhar, de ir atrás do sustento para a sua casa, para ela e para sua sogra. Mostra o consentimento de Noemi, permitindo que Ruth vá atrás do alimento, né? E mostra a benevolência de Boaz, que expressa a graça de Deus, a bondade e o cuidado de Deus. Então, dentro de uma situação difícil, nós vamos precisar tomar uma atitude. Foi o que Ruth fez. E o consentimento, né, a concordância dentro dessa decisão faz com que as coisas deem certo. E a benevolência das pessoas em abençoar Ruth mostra a providência e a bondade de Deus. Então, Deus ele age usando pessoas para abençoar pessoas. Isso é maravilhoso e a lição de hoje traz isso para nós. A aplicação pessoal diz assim, ó, somos desafiados a sermos um canal da providência divina para indicar às pessoas o caminho da verdadeira esperança. Nos tornamos o rosto da graça de Deus para elas. Então é maravilhoso poder abençoar pessoas e foi o que aconteceu na vida de Boaz. Ele foi uma bênção para Ruth e também para Noemi. Agora responde aqui nos comentários o questionário da nossa lição. Primeira pergunta: qual era o nome do parente de Elimeleque que Ruth encontrou no campo? Segunda pergunta: qual convite Ruth recebeu de Boaz?
Terceira pergunta: qual tema está presente nos 2 primeiros capítulos de Ruth? Qual é o tema que está presente nos 2 primeiros capítulos de Ruth? Deixe suas respostas aqui nos comentários, deixe seu like para nos ajudar e agora ao final do vídeo compartilha ele com um amigo para que ele também seja edificado na palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima aula. Fica na paz.